Pacheco apoia a reforma tributária e novo arcabouço fiscal. Após participar de evento com a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, em São Paulo, na manhã de ontem, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou em entrevista coletiva que é importante buscar incrementar novidades no Brasil por meio de propostas como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Colocaram o ovo em pé, reinventaram a roda. Desde que se tem política, se fala na reforma tributária, nessa coisa pesada que é o Estado, tanto para o setor privado como também para a pessoa física, esse peso que o brasileiro carrega em ter um dos países com a maior carga tributária do planeta. Se a gente for verificar no sistema solar, se bobear, se tiver vida além vamos ser do universo. Porque realmente, e aí agora Rodrigo Pacheco olha e fala, realmente precisamos fazer. Foram 4 anos e mais 4 anos, vamos aguardar o que 8 anos o Rodrigo Pacheco vai entregar, né? Porque afinal de contas, 4 mais 4 são 8, já que ele acordou agora para essa questão, né? Vamos aguardar no final de 4 anos o que ele vai nos entregar. Isso tem a ver diretamente com toda essa construção que foi feita desde a transição, né, dos governos, de entender que essa questão seria mexida de forma muito vertical, mas que depende das duas casas para avançar. E até para que o país tenha estabilidade política, financeira, é necessário. Até porque, gente, é só você pegar o seu comprovante de compra do supermercado e lá embaixo você vai ver o quanto de imposto foi embutido nos alimentos que você comprou, nos itens que você comprou. E aí a gente olha e se assusta. Porque se a gente tivesse tarifas menores, ou o que se propõe, né, que é um imposto de valor agregado, isso, de uma certa forma, vai diminuir o que chega para o consumidor, né? E a gente vai sentir um maior poder de compra. Pelo menos teoricamente seria isso. Eu confesso que eu preciso... nós, no nosso dia a dia, nós precisamos ter mais acesso a essas informações, porque isso é decidido lá em cima e muitas vezes quem vai sentir o reflexo é quem está aqui na base da pirâmide, né? Então, acho que vale a pena, como eu sempre falo aqui, a gente precisa acompanhar de perto todas essas informações, porque elas passam para o nosso dia a dia, elas são decisões que interferem no nosso dia a dia. E aí, se isso não for pensado com toda cuidado que tem que ser feito, o que vai acontecer, evidentemente, talvez seja uma troca aí só de nome de imposto e a gente continue pagando a mesma fatura todo mês, Juliana, né? Você falou essa questão do imposto, lembrando, vai subir quase 10% a conta de... Né? Nesses 10%, sobe o percentual de imposto que você está pagando também. Exatamente. Quer dizer, só aumenta. Então, a preocupação maior de se fazer essa reforma é de trazer para o país uma estabilidade. Senão você nunca vai tirar quem está na margem da linha de pobreza e miséria do país, você nunca vai oferecer oportunidades para isso, para que as pessoas saiam desse lugar tão preocupante e difícil de estar, né? Eu tenho certeza que todos nós não gostaríamos de saber de pessoas que estão passando aí por necessidades tão severas. E isso é resultado da falta de uma política que permita, que crie emprego, que desonere o cidadão desses impostos tão absurdos, mas que consiga arrecadar de outra forma. E principalmente, né, qual é a diferença entre você arrecadar o imposto do rico e arrecadar o imposto do pobre? Primeiro enxugar o governo, né? O governo precisa enxugar, né? Mas assim, né? A gente está falando aí de gente que é milionária e que não paga o mesmo tipo de imposto que eu pago. Aí o governo tem que enxugar, a máquina tem que ficar mais leve. Percebem? Acho que a gente precisa de leveza sobre tudo, mas... E principalmente nessa questão do mercado, né? Dos gêneros alimentícios que todo mundo come nesse mundo, come nessa vida, né? Todo mundo vai no supermercado. Só que quando aumenta no supermercado, quem ganha pouco fica mais apertado ainda, o carrinho diminui o número de itens no carrinho, né? Então, o impacto na grande massa, que é a base da pirâmide, é muito maior. Falamos do quê? Do aumento da água. A água que é um item essencial do ser humano. No aumento, a gente paga para consumir água. Que subiu R$18 no salário mínimo, como é que vai? Pois é.